paz do Senhor. A paz do Senhor. Dá lá pra mãe. É com imensa alegria que estamos mais uma vez na presença de Deus, fazendo nosso devocional. Né, filha? Que grande você tá tão linda. Né? O mamãe também tá tão chique, né? Charlie. O cabelo do pai, como é que tá o cabelo do pai? Eu nem vi o cabelo do homem é assim. Bota pro lado, bota pro outro. Agora menina. Agora, menina, tem que arrumar, menina. Estaremos lendo hoje Mateus 23 e 24, o livro do primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, que escreveu Jesus através de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Vem cá, vamos ler aqui, pai. Vai dar lá pra mãe ler. Isso, dá lá pra mãe. Ó, mãe, esse aqui é teu, mãe. Fala com a mãe. Começa a leitura, daí já começa a tossir. Então, vamos lá, então. Eu vou ler o 23, daí a Brendinha lê o 24 depois. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês vêm praticar estas coisas sem obedecer aquelas guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo do nosso antepassado, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Quando haverá o sinal para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? E Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho da batalha ou a notícia de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Essas coisas serão para as primeiras dores de um parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficará firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então,
os que estiveram na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima de sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir do inverno ou o sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo de Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para você, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, o nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. E Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará aqui os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. E Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os meus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando estiver a acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, e essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão agora vivos. O céu e a terra desaparecerão, e as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, e até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não saibam o que está fazendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem nem o dia que vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. E Jesus disse ainda, sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a ele o mantimento no tempo certo. E feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o patrão vai colocá-lo encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim, o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater os seus companheiros e a comer e beber como os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espere e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenar e ir para a luta, aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém. Uma palavra abençoada. Ninguém sabe o dia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Sabia que nem Jesus sabe? Só o Pai sabe. Só o nosso Deus sabe o dia
que ele vai encaminhar o filho. Nesse dia, eu fico imaginando a notícia à noite. Que o povo barulhento ele partiu para a glória com Cristo. Porque a salvação ela é individual. Não adianta, a pessoa não adianta achar que os pais estão na igreja e que os filhos vão. Que o marido está na igreja e que a esposa vai junto. A salvação é individual. E hoje o que a gente mais vê é desgraça no meio da família, né? Por quê? Porque é ali que o Satanás ele trabalha. Não? Já parou para pensar que a maioria das vezes que Satanás ele foi no meio da família? Vai lá, eu jogo uma, eu falo um, tu fala outro. Começa. Hã? Eu ia falar Adão e Eva. Tá bom. Quando o filho de Noé olhou ele nu, desonrou o pai. Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos. Boa, hein? Então tá. Davi, né, acabou com a família de Urias. Acabou com Urias, na verdade. Oi, meu amor. Quer falar também? Ela quer falar Ana e Penina. Eucana tinha 2 esposas e a Penina cutucava a Ana. Maltratava a Ana. Misericórdia. Caim e Abel, né? Caim matou Abel por inveja, né? Era tão fácil dizer assim, Senhor, me perdoa. Eu não trouxe as primícias da minha lavoura, mas eu vou trazer. Sansão e Dalila, misericórdia. Dalila é a esposa que toda sogra não queria, né? Hã? Misericórdia. Ela conseguiu o segredo, mas era uma só carne. Era um casal, entendeu assim? Era um casal, gente. Por isso que tem a musiquinha da infantil, né? Sansão tinha a cabeça de feijão, do tamanho do... O botão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho do né, filha? Sansão. Ai, gente do céu. Aí por aí vai, né? Absalão, atrás do pai dele, né? O próprio Moisés, né? O próprio Moisés, Satanás, ele fez com que o egípcio lá matasse um monte de criancinha lá, tentando matar Moisés, mas não matou. Por isso que Satanás ele não sabe do futuro. É uma prova, né? Que Satanás ele só sabe até o presente, o futuro ele não sabe. Novo Testamento. Ah, tá. Meu, um dos mais que atacaram a família de José, os irmãos invejosos, né? Meu Deus. Jesus. Então. Também do João Batista, né? João Batista, decapitado. O rei não ser envergonhado. A menina lá pediu o negócio e ele não pôde negar, né? Porque ele era rei, né? Porque era aniversário daí. Aniversário. Tinha prometido na frente de todo mundo, né? E o rei prometeu, né? Então, assim, ó, Satanás ele trabalha no meio da família, ele quer destruir a família. Por isso que hoje tem tantas coisas que a gente não via no passado. Muita coisa que a gente não via no passado. E muita coisa que a gente vê também desde o princípio, né?
Mas enquanto tiver alguém orando dentro da casa, alguém orando pela sua família, pode ter certeza que o inimigo ele não vai tocar. Pode ter certeza que se posicionar na presença de Deus, que o teu lar será totalmente restituído. Eu não sei se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Hoje a gente estava escutando uma pregação aqui, onde que a mãe do que abandonou o filho, ele orou 35 anos pela essa mãe. Ixi, caiu. Fez 35 anos orando por ela. E ela, uma oração, ela não volta vazia. E neste momento nós vamos orar pelos os aniversariantes do dia, pela nossa família, pela nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e invocar o nome do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco estarei subindo ao monte para orar, buscar a Deus, e estou tendo uma experiência extraordinária com Ele, né? E é maravilhoso. Vamos orar, filha? Daqui pro pai a carteira do pai. Obrigado. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus. Estamos aqui na Tua presença, Pai, te buscando, Senhor Jesus. Pai amado Senhor, abençoa, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu é o nosso Pai celestial, Tu é o nosso grande chefe, o nosso advogado, o nosso juiz. O Senhor é o alfa, o ômega. O Senhor é o início, o fim. O Senhor é o eu sou. O Senhor está aqui conosco, Pai querido Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, esse que nos consola, que nos aconselha, esse Espírito Santo Consolador maravilhoso que o Senhor deixou. Pai querido Deus, eu te peço, Senhor Jesus, pela nossa casa, nosso lar, nossa família, nossas filhas, nossos parentes, Pai querido Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, as pessoas, Pai querido Deus, que estão olhando este vídeo, assistindo, acompanhando, Pai amado, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. Pai querido Senhor Jesus, talvez uma pessoa que nem conheça nós estará estará assistindo esse vídeo, Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus já sabe quem que vai assistir. E se esse vídeo vai ser tocado no seu coração. Pai querido Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Pai querido Senhor. E em breve o Senhor Jesus voltará. E queremos, Pai querido Senhor Jesus, que estaremos contigo na glória, Pai querido Senhor. Temos convicção disso, Senhor Jesus, que estaremos contigo, morando contigo na glória, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, o Senhor pode tirar tudo de nós, Pai querido, só nos afasta de nós a Tua presença, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nossa família em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Senhor Jesus, a cada um, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, livra do vício, Senhor Jesus. Guarda, Pai querido Senhor Jesus. Restitui aquilo que foi perdido, Pai querido Deus. Pai querido Senhor Jesus, te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse dia maravilhoso, um dia de sol, Senhor Jesus, que estava precisando, Pai querido Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa união. Abençoa nossas filhas, Pai. Abençoa nosso neto Augusto, Senhor Jesus. O Léo, Pai querido Senhor. Vai abençoando, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, pela água, pelo alimento, pelo ar que respiro, Senhor. Em tudo te dou graças a Deus, glória a Deus, Pai querido Senhor. Pai amado, eu não sei quem são os aniversariantes de hoje, mas o Senhor conhece. Vai visita de uma forma especial no dia de hoje, Senhor, onde o Senhor concedeu mais um ano de vida, dando fôlego de vida para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém? Vamos dar tchau? Vamos dar tchau, então. Aqui, ó. Vai lá do lado da mamãe. Vai dar tchau. Dá lá, tchau, grandona. Deixa eu ver. Meu, que grande. Vamos dar tchau. Tchau. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Uh, uh, uh.
Ela deu uma narigada, encabeçada no nariz.